Saudações, saudações, papirões! Eu sou o professor Giovanni Silva e aqui no Papiro Contábil eu ajudo os estudantes e graduados em contabilidade a serem aprovados no exame do Conselho Federal de Contabilidade, ainda que já tenham reprovado muitas vezes, ou que estejam inseguros por fazer a prova pela primeira vez, estudando menos de 2 horinhas por dia. E a gente consegue esse resultado porque o nosso estudo é baseado em pequenas conquistas diárias. No episódio de hoje, nós vamos resolver 20 questões da banca Fundação Getúlio Vargas. Essa resolução de questões você pode acompanhar com o link que está logo abaixo do vídeo. Então, na descrição do vídeo, você consegue baixar o material com as questões e acompanhar a nossa reta final. Esse é um conteúdo exclusivo da plataforma de alunos da nossa mentoria, que está com as inscrições abertas. A gente abriu as inscrições ontem com um projeto de reta final. Esse projeto de reta final tem lives semanalmente na plataforma Zoom, que é a plataforma que eu vejo o rosto dos alunos. E também, na reta final, faltando 30 dias para a prova, eu ministro as aulas ao vivo, todos os dias, na plataforma que os alunos conseguem perguntar em vídeo. Então você estará ao vivo comigo todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 20 horas, no horário de Brasília, e também sábados e domingos. Sábado, normalmente, a gente faz esse encontro à tarde, no domingo o encontro ocorre pela manhã. A gente passa todas essas informações e o cronograma direitinho para essa reta final dos 30 dias. Um detalhe, sempre que uma aula ao vivo acontece, a gravação dela fica disponível na plataforma de questões. Nosso objetivo, nossa plataforma de videoaulas tem todas as gravações das aulas. E a gente está com o objetivo de resolver 1.500 questões da banca FGV até o dia da prova. Então, tem bastante questões para resolver. Vai dar tempo da gente chegar em prova dominando o que essa banca cobra. E hoje a gente já está na questão 201. E a intenção é chegar até 1.500, né? Então, a partir de hoje a gente vai da questão 201 até a questão 220. Essa é a nossa operação de questões FGV. Vamos nessa? Vocês estão prontos? Vamos nessa, né? Giovanni, mas eu não acompanhei as aulas anteriores. Olha, se você está aqui de acidente, caiu de paraquedas, você vai perceber que mesmo em uma aula com a resolução das questões, o método que eu uso de resolução aqui é muito passo a passo. Eu resolvo e te ensino durante a resolução da questão. Então, vai valer muito a pena você ficar por aqui. Questão 201. Uma loja de roupas realizou as seguintes transações no primeiro trimestre de 2023. Quando você perceber uma lista de transações, não fica preocupado em ler todas as transações sem que antes você saiba o que a questão quer. A gente tem esse termo aqui no Papiro Contábil. Em todas as questões, você precisa aplicar o que. O que a questão quer nesse caso concreto? Vamos ver no comando aqui. Ele diz que havia um saldo da conta estoques no dia 31 de março e pergunta qual é a opção que indica o saldo da conta estoque em 31 de dezembro do 22 do ano anterior. Se você perceber aqui nas operações, ele diz que tudo que aconteceu abaixo ocorreu no primeiro trimestre de 2023. Mas quando ele pergunta o saldo do estoque, ele não pergunta o saldo ao final de 2023. Olha só o comando. Ele quer saber qual era o estoque ao final de 2022. Então, ele está te dizendo o seguinte, pensa aqui na linha do tempo. No dia 31 de março de 2023, há um estoque de R$90 mil. Ótimo. E ao longo do trimestre de 2023,
ocorreram essas operações. Nessas operações, todas as operações ocorreram nos meses de janeiro, fevereiro. Mas o que ele está querendo saber de você é o estoque ao final do ano de 2022. Existe um valor aqui, ó, que nós não sabemos qual é. Ó, existe um valor que nós não sabemos qual é. Aconteceram operações no ano de 2023 que aumentaram esse valor de 2022. Aconteceram situações que subtraíram o valor desse X. Operações que somaram valor. Operações que subtraíram até que ao final resultou 90 mil. Quando a gente encontrar essa informação, a diferença entre o saldo final em março do 23 e o saldo encontrado nas entradas e saídas ao longo do trimestre vai apontar o nosso gabarito. É o tipo de questão que uma pessoa pode errar sabendo resolver. Vamos fazer juntos, ó. Tipo, Giovanni, eu sei resolver. Pois é, olha como você vai conseguir resolver, ó. Lê comigo a primeira linha. Houve uma compra de estoques no valor de 50 mil. Então me ajuda. Se houve uma compra de estoques no valor de 50 mil, isso aumenta o meu estoque ou subtrai o meu estoque? Porque ele está perguntando, ó, saldo de conta estoque. Então, no dia 2/1, houve um aumento de 50 mil reais. Ó. Eu não sei qual é o saldo que existia no estoque anterior, em 2022, mas no dia 2 de janeiro de 2023, aumentou o estoque de 50 mil reais. Até aqui todo mundo sobrevivendo? Foi fácil interpretar, sim ou não? Bem fácil. Depois o texto, dia 31 de janeiro, em que houve uma venda de 30 mil reais do estoque por 80 mil. Traduzindo, o preço da venda foi 80 mil, mas o que saiu do estoque foi 30 mil. Quando a gente vende um estoque, vende por um valor mais caro. Quando a gente vende um estoque, é comum que a gente venda o estoque por um preço mais caro do que aquele pelo qual a gente comprou. Então ele está dizendo que foi feita uma venda por 80 mil, mas é a venda de um estoque que valia 30 mil. Então, como a nossa questão quer saber o saldo da conta estoque, o que vai importar para a gente é a informação de que saiu 30 mil, diminuiu 30 mil do estoque no dia 31 de janeiro. Aqui nesse dia 31 de janeiro, como houve a venda desse estoque, o meu estoque diminuiu 30 mil. E esse 80, Giovanni? Esse 80 não é afetação de estoque, é a receita da venda do estoque. Então, essa receita de vendas não será utilizada, porque ele não quer saber o resultado do período, ele quer saber o que houve com o estoque. Vê se você entendeu perfeitamente. Ó. Dia 2 de fevereiro, houve uma compra de estoque por 60 mil reais. Se houve uma compra de estoque por 60 mil reais, então a conta estoque aumentou 60 mil. Foi no dia 2 de fevereiro. Então, no dia 2 de fevereiro, aumentou um estoque de 60 mil, porque houve uma compra de estoque. Depois houve uma venda de 50 mil do estoque por 90. Mesma dinâmica. Ó. Saiu 50 mil do estoque. Esse 50 mil está saindo do estoque dia 28 de fevereiro. Então, subtraímos 50 mil do estoque no dia 28 de fevereiro. Beleza. Ainda tem mais acontecimentos. Houve uma compra de estoque por 80 mil em março. Então, esse 80 mil será adicionado ao estoque. Então, compra, aumentando o estoque em 80 mil. Essa compra de 80 mil aconteceu dia 2 de março. Então, vamos anotar aqui, dia 2 de março. E, por último,
uma venda de estoque de 70 mil reais por 100. Vendeu por 100 mil. Então, saiu do estoque 70 mil. Então, sai 70 mil do estoque no dia 30 de março. E o examinador disse que ao final, o final de março, o saldo da conta estoque era 90 mil. Tá, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar entender o que aconteceu nesse período. O que aconteceu no período do primeiro trimestre. Ó, vamos pegar aqui a calculadora. E vamos fazer a conta. 50 mil menos 30 mil, mais 60 mil, menos 50 mil, mais 80 mil, menos 70 mil. Deu um resultado de 40 mil reais, certo? Olha o que ele está falando. Ó. Essa operação aqui ficou 40 mil reais positivo. Certo? Ó, esse é o resultado. O que é esse 40 mil? Qual é a forma da leitura que se deve fazer? Havia um valor que eu não sei qual é, em 31/12/2022, que é o objeto da pergunta. Havia esse valor que, quando nós somamos 50, subtraímos 30, somamos 60, subtraímos 50, somamos 80, subtraímos 70, quando a gente fez todas essas operações, o resultado ficou positivo em 40 mil reais. Eu não sei quanto era o X aqui, ó, mas eu sei que esse X que nós tínhamos, quando ele foi somado com o 40 mil, resultou em 90, porque o valor ao final de 2023 é 90 mil reais. Então, qual é o valor do X? Ó, existe um X que, quando eu somo 40 mil reais a ele, resulta em 90 mil. Então, eu vou isolar esse X, passar o 40 mil para o outro lado da igualdade, e aí eu tenho que o X é igual a 50 mil reais. Traduzindo, havia um estoque de 50 mil reais. E esse estoque de 50 mil reais é o nosso gabarito na alternativa B de bola. Se você fez a questão sozinho antes e se empolgou quando achou 40 mil, provavelmente você marcou a letra A. A banca FGV tem essa característica. Você sai da prova achando até que foi bem na prova, porque ela considera que se você tiver minimamente um vacilo na interpretação, vai ter uma alternativa para você. Não são valores aleatórios ali. Ó. Se o cara errar a interpretação, vai cair aqui. Se ele se empolgar muito, ele vai marcar a letra A, porque ele vai ver o valor do 40 mil. Só que esse 40 mil é o resultado da operação daquele período do primeiro trimestre. Então, o nosso gabarito aqui ficou na alternativa B de bola, 50 mil reais. Fácil ou fácil pra caramba? Muito fácil mesmo. 202. Uma entidade adquire mercadorias para revenda. E quando ela comprou isso, ela comprou por 50 mil reais à vista. A alíquota incidente do ICMS é de 18%. Assinale a opção que indica quais são os lançamentos contábeis da entidade no momento da compra. Bem, o que você deve considerar aqui é o seguinte. Quando uma empresa compra mercadorias em uma prova de contabilidade, tá? Você está resolvendo uma questão de contabilidade de forma bem objetiva. O texto vai dizer assim, ó, uma empresa comprou mercadorias para revenda.
então você está diante de uma operação comercial, é uma empresa comercial, comprou mercadorias para revenda. Quando ela faz a ideia, apresenta a informação de que a empresa tem ICMS na operação, você deve compreender que esse ICMS é tratado como imposto recuperável. E nós temos, de acordo com o CPC 16, a fundamentação para que não sejam incorporados ao valor do estoque aqueles impostos chamados de recuperáveis. Mas eu preciso que você tenha muito cuidado na leitura. Porque pode ser que você leia assim, ó, sobre a compra houve a incidência de imposto. E aí você vai pensar, de forma errada, que aquilo estaria aumentando o valor da compra. Veja só, eu sou o comprador da mercadoria. Se eu compro a mercadoria por 50 mil, eu estou pagando 50 mil. O valor que eu estou pagando é 50 mil. Olha a interpretação errada que algumas pessoas têm. Ah, comprou por 50 mil com a incidência de 18% de imposto. Aí a pessoa pensa que esse 50 mil ainda vai somar a ele 18%. Não! Significa que dentro dos 50 mil existe o imposto já. E aí, quando eu estou comprando a mercadoria, se esse imposto for tratado como imposto não recuperável, ele vai compor o meu estoque. Então pensa comigo aqui, ó. Um empresário comprou mercadorias por 50 mil. Qual é o nosso pensamento inicial? Que os 50 mil vai entrar no estoque. Se dentro dos 50 mil nós tivermos impostos, eu preciso avaliar qual é a classificação desse imposto. Se ele for tratado como imposto não recuperável, então, dentro dos 50 mil há impostos não recuperáveis, então entra os 50 mil todo no estoque. Porque o imposto não recuperável está dentro dos 50 mil e o imposto não recuperável incorpora ao estoque, ele faz parte do estoque, entra junto ali. Agora, se existe dentro dos 50 mil uma parcela do imposto tratado como não recuperável, aí esse imposto não recuperável, ele não entra no estoque. Então, olha a sacada que nós temos aqui, ó. O valor da compra de 50 mil reais tem nele 18% de ICMS. Então, vamos pegar a calculadora aqui, identificar quanto é 50 mil vezes 18%. Nós temos 9 mil reais. Beleza. Esse 9 mil reais é de um ICMS que ocorreu durante a compra. Esse ICMS, por ocasião da compra, ele é tratado como um imposto recuperável. Então, ele vai compor o chamado ICMS a recuperar. E esse ICMS a recuperar é um ativo. Ele é um direito da entidade. É um ativo circulante. Então, não vai entrar no estoque os 50 mil. Porque desses 50 mil, nós vamos subtrair 9. Então, qualquer questão que diga que vai entrar no estoque 50 mil reais, qualquer alternativa que diga isso, está errada. A letra B também é um absurdo, porque diz que o estoque aumentará 50 mil. Poxa, só vai aumentar 50 mil no estoque se todo o valor for estocável. Mas, se o imposto for recuperável, ele não entra no estoque. Só entra no estoque o imposto não recuperável. Já que ele é não recuperável, ele incorpora o valor do estoque. Vamos gravar isso? Vamos anotar isso direitinho? Anota assim, ó. Impostos recuperáveis, não incorporam aos estoques. Eles não entram nos estoques. Impostos recuperáveis não incorporam aos estoques. Grava isso na tua alma. Mano, aqui, ó, essa questão, ela é meio que um teste psicotécnico.
Se você vai numa questão dessa e marca letra A e letra B, não é que tu errou uma besteira, não. É tipo, tu não tem noção nenhuma de contabilidade, entendeu? Ah, Giovanni, tu tá me causando desespero. Não, pô, eu tô jogando limpo contigo. Tu vai fazer uma questão que tá dizendo que foi uma compra de mercadoria com imposto de revenda. Comprou mercadoria para revenda. ICMS na compra. É imposto recuperável. E, pô, não posso incorporar o valor do imposto recuperável no estoque. Porque isso aí é coisa de maluco. Tu não pode colocar o imposto que é recuperável no estoque. Não aceita isso. Ah, porque, mano, nem interessa. O motivo principal é, tá no CPC. Impostos recuperáveis não incorporam no estoque. Mas não é porque ele é uma despesa, não. É porque o imposto a recuperar é um direito que a empresa tem para ela compensar por ocasião do imposto que acontecerá sobre a venda. Para que ele não seja tributado duas vezes. Na hora da compra e depois na venda de novo. Então, na hora que ele compra a mercadoria, ele pagou o imposto na compra. Só que agora, esse imposto gera um direito para ele recuperar na hora que ele vende. Então, se ele tem 9 mil de imposto recuperável, quando ele faz a venda da mercadoria que gerar um imposto de 25 mil, ele abate os 9 mil, que é o direito que ele tem. Então, não vai errar besteira na sua prova. Olha a alternativa C. C, de novo. Mano, estoque aumentando 50 mil? Não! 50 mil foi o valor total da compra. Então, nós temos, sim, um estoque só de 41 mil reais. Aí, beleza. O estoque é de 41 mil reais. Mas a compra à vista foi no valor de 50 mil. Maravilha. Teste psicotécnico. Letra D ou letra E? Vai no chat, comenta. Se você marcar a letra E, eu vou precisar agredir você fisicamente. Por quê? Mas aonde que vai virar o ICMS a pagar, coração? ICMS a pagar é um passivo. O texto foi gritante aqui, ó. Ele já pagou à vista na compra. Aonde que vai virar um passivo? Por favor. Então, não houve criação de passivo aqui. Gabarito na alternativa D de dada. Questão dada. Você não erra essa questão aqui nem com nojo. 202, gabarito D de questão dada. Que venha uma desse jeito. (203) Assinale a opção que indica um exemplo de itens que não são incluídos no custo dos estoques. Eles não são incluídos. Vamos lá. Quando alguém compra a mercadoria, o custo do frete, quando arcado pelo comprador, incorpora o custo do estoque? Frete da mercadoria, sim ou não? Sim. O seguro de transporte da mercadoria, sim ou não? Sim. Taxas e tarifas aduaneiras para liberar a mercadoria que está presa na Cefaz? Sim. Manuseio, transporte, tudo isso incorpora ao custo de aquisição. Inclusive, perdas normais que aconteçam durante o processo produtivo. O que seria uma perda normal? Giovanni, não acredito que uma perda pode ser normal. Eu odeio perdas. Perdas. Há uma classificação que a gente traz lá da contabilidade de custos, que afeta muito a contabilidade geral, porque precisa contabilizar as informações. E a interpretação é a seguinte. Uma perda pode acontecer normalmente durante o processo produtivo. Ou ela pode ser oriunda de um advento, de um evento, de um caso fortuito, de força maior, de uma situação inesperada, portanto, não planejada. É possível que uma empresa tenha uma perda que já é planejada? Vou dar um super exemplo aqui.
Se você já teve a oportunidade de mandar fazer uma roupa para você, eu tive essa oportunidade recente. Teve um aniversário da Olivinha, mandei fazer uma fantasia do Ryder para mim. Se você não conhece o que é o Ryder, ele é o da Patrulha Canina. A Olivinha ia fantasiada de Sky e eu era o Ryder. O Ryder tá chamando. Se você não conhece isso, em breve você conhecerá. Se você ainda não é paizinho, mãezinha, você vai ser em breve. Então, estou profetizando na sua vida aqui. Aí, eu mandei fazer essa roupa. Aí, quando a gente compra o tecido, eu posso garantir que vai ser usado aquele tecido sem nenhuma perda? Ou é normal que sobre ou que tenha perdas, porque vai cortar umas pontinhas e vai perder aquele pedaço, aqueles retalhos. Então, quando uma perda é normal, perdas normais, elas compõem o custo de produção. Perdas normais são classificadas como custo. As perdas que ocorrem de maneira anormais, perdas não planejadas, são tratadas como despesa. Então imagine lá, a empresa, ela compra uma chapa de ferro, essa chapa de ferro mede 5 metros por 5 metros. Só que a empresa, quando compra essa chapa de ferro, ela coloca na máquina dela e na máquina para processar para o fim que ela deseja, tem que ser 4,5 metros por 4,5 metros. Então ela corta num pedacinho menor, sobrando um pedaço que é uma perda normal do processo. Então eu comprei a chapa veio e sobrou aquele pedaço. Se você já teve a oportunidade de ver alguma montagem de projeto arquitetônico, projeto de elétrica, vai ter alguma perda que é normal do processo. Agora, imagine que você mandou produzir a roupa. E aí teve R$100 o valor do tecido. Então o custo dessa mercadoria vai ter, dessa roupa, R$100 de tecido. Ah, mas não usou todo porque sobrou uns pedaços de... Ok, mas isso é normal. Beleza, então o custo do tecido incorpora todo ao vestido produzido. Mas é que você está levando para casa, um cachorro ataca você e rasga todo o vestido. Pô, agora essa perda de um cachorro rasgando o seu vestido não é normal. É uma perda anormal. Aí é uma despesa. E essas despesas não são incorporadas ao custo da produção. Portanto, o valor anormal do desperdício, ele não incorpora. O gabarito aqui é a alternativa D de dado, tá? Então, quando a perda é normal, compõe o custo de produção. Mas o valor anormal desse desperdício é uma despesa. Beleza? Show de bola? Agora, olha só que interessante aqui o nosso aprendizado aqui, ó. Ó. Tributos incorporam aos estoques, sim, ó, aquele chamado de tributos não recuperáveis. Grava isso no seu coração. O que ele está escrevendo aqui, em outras palavras, é a seguinte ideia, ó. Quando o tributo é chamado de não recuperável, ele incorpora aos estoques. Tributos não recuperáveis incorporam aos estoques. A gente soma aos estoques. Quando o tributo é recuperável, ele não incorpora aos estoques. Quando o tributo é não recuperável, ele sim incorpora aos estoques. Perfeito? Ó. Custos com seguro incorporam ao custo de aquisição. Custos de transporte incorporam ao custo de aquisição. Imposto de importação incorpora ao custo do produto que está sendo adquirido. E se fosse o valor normal das perdas, eles incorporariam. O que não está incorporando aqui na D de dado? É que o valor
está escrito como anormal. E o valor anormal do desperdício é a perda. Perdas anormais são aquelas não planejadas, por ocasião de incêndio, enchente, caso fortuito, força maior, roubo, acidente. Vários exemplos aí. Questão 204. Diz, em 5 de janeiro de X0, uma entidade adquiriu 10 mil em estoque. O valor equivalia a 100 unidades do produto K. A entidade incorreu ainda em custo de transporte de 2 mil e de seguro de 4 mil. Além disso, comprou o móvel para armazenar o estoque por R$2.000, com a vida útil estimada em 2 anos. Comprou ali um móvel, né, para armazenar isso. A entidade paga a seus vendedores uma comissão de 10% sobre o preço de venda. Em janeiro, a entidade vendeu metade do seu estoque por R$200 cada. Já em fevereiro de X0, esse preço unitário passou a ser de 150. Vai chegar esse momento para você também, em que você começa, por maturidade, por ter visto muitas questões, perceber um padrão. Sempre que na sua leitura a banca disser assim, ó, a empresa vendia por 200 e depois no mês seguinte está vendendo mais barato, ela está frescando com aquele tema que o valor do custo precisa ser comparado com o valor realizável líquido. De acordo com o CPC 16, os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Você vai perceber o padrão. Você começa a ver a questão. A empresa comprou a mercadoria pelo valor tal, entrou no estoque. Aí esse estoque foi afetado pelo seguro e pelo frete. Beleza, está no estoque. Aí você pensa, qual que é o preço unitário no estoque? R$100. Está por R$100 no estoque. A empresa está vendendo por 150, está vendendo por 200. Ótimo, está vendendo por um valor acima. Aí tu vai perceber a malícia. A banca vai dizer que agora a empresa está vendendo por um preço que é mais barato do que o que ela comprou, mano. Tá aí a sacada. Quando tu tá lendo lá, a empresa comprou por R$10, ela tá vendendo por 15, tá tudo bem. Agora a empresa comprou por 10, tá vendendo por 8, então não pode continuar usando o CMV, o CPV de 10, porque agora só vale 8. Como é que ela tá vendendo por 8 uma coisa que ela comprou por 10? Aí tu já entendeu. Se você ainda não percebeu o padrão até aqui, hoje é o batismo. Não tem mais como eu ficar sem entender esse troço. Ó, assinale a opção que indica qual é o valor total do estoque. Aqui é o QQQ. Ó. O que a questão quer? A questão quer o valor final do estoque. Beleza? Olha só. Em 5/1 de X0, a entidade adquiriu 10 mil no seu estoque. Então a gente vai trazer para cá. Ó. O estoque com o valor de 10 mil. Adicionei 10 mil ao estoque. O valor equivalia a 100 unidades. Só que a entidade incorreu ainda em custo de transporte. 2 mil de transporte incorpora o custo da aquisição, sim ou não? Sim. Mais 4 mil de seguro. Seguro também incorpora. Então eu tenho 2 mil e 4 mil. Então 10 mil mais 2 mil mais 4 mil. Além disso, comprar um móvel. O móvel comprado, ele é um imobilizado. Ele não entra no estoque das coisas que você está comprando, não. Esse móvel para armazenar, ele é um ativo imobilizado. Então, ele não vai incorporar o valor do estoque. Isso aí é pegadinha da banca. Disse ainda da vida útil para tentar enganar você em relação à depreciação, mas nós não estamos em um processo produtivo aqui, é a aquisição do item. A entidade paga a seus vendedores uma comissão de 10%. Essa comissão que é paga para o vendedor é para quando você precisar apurar o valor realizável líquido. Lembra o que é o valor realizável líquido? É o preço da venda
menos os gastos necessários para concretizar essa venda. Pega o preço da venda. Mano, não complica. Não complica. Pensa assim, ó. Tu tem um carro e tu diz que o teu carro vale 100 mil. Tu afirma, ele vale 100 mil porque a tabela FIPE é 100 mil, tu quer vender por 100 mil. Só que ele está devendo imposto de 10 mil. Tu tem um carro de 100 mil, mas tu está devendo imposto de 10 mil do carro. Então, se você quiser vender por 100 mil, ele vale 100 mil? Vale, só que tu está devendo 10. Então, na hora de apresentar o preço, como é que tu apresenta? Não, então, eu estou vendendo por 100 mil, só que tem 10 mil de multa e documento de carro, então é 100 mil, só que tem esses 10 de multa. Ou seja, quanto é que vai ficar para ti? 90. O cara vai pagar os 100, né? Vai pagar os 100, mas você tem que tirar 10 para pagar as multas. Aí sobra 90. É isso que é o valor realizável líquido. Eu pego o preço da venda e tiro os gastos necessários para realizar aquela venda. Nesse caso, do preço de venda, tem que tirar os 10% da comissão dos vendedores. É isso que ele está querendo dizer. Para achar o valor realizável líquido, tem que tirar a comissão dos vendedores. Ótimo. Em janeiro, a entidade vendeu metade do estoque por R$200. Vamos lá. Vendeu por 200. Ele tinha 100 unidades. Vamos ver qual era o preço de cada unidade? Ó. O estoque foi adquirido por R$16 mil. Até aqui todo mundo compreendendo? De onde veio 16 mil? 10 mil do preço de aquisição, somando com frete e seguro. 16 mil reais. Esses 16 mil reais, eles equivalem a 100 unidades adquiridas. Então, o preço foi de R$160 por unidade. O que é esses R$160 por unidade? R$160 por unidade é o preço de custo. É o valor de custo de aquisição. Eu preciso comparar esse custo de aquisição com o valor realizável líquido. Qual foi o valor realizável líquido aqui? Ó? 200. 200 não, porque ele tem que pagar uma comissão para o vendedor. Então, quanto é a comissão? 10%. Vamos achar aqui o valor realizável líquido. Ó. Preço de venda de 200 menos 20, que são os 10%. Então, ele tem R$180 de valor realizável líquido. O custo foi 160. O valor realizável líquido, 180. Qual dos dois deve ser usado como referência para tratamento dos estoques? Os estoques são mensurados pelo valor de custo ou valor realizável líquido. Dos dois, o menor deles. Então, como o valor realizável líquido está 180, eu não devo considerar o 180, eu devo considerar o 160. Então, quando ele vende metade dos estoques, o custo do produto vendido ou da mercadoria vendida será de 50 unidades vezes R$160, que é o menor entre os 160 e os 180. $50 vezes 160. Dá 8 mil aqui. Ó. 8 mil é o CMV. A questão não quer o CMV, ela quer saber o saldo do estoque. Qual é o saldo que ficou no estoque? Bem, depois dessa primeira operação, o estoque contém 50 unidades ainda, ao preço unitário de 160. Ela tem agora 8 mil no estoque. Lógico, a empresa tinha 16 mil no estoque, vendeu metade. Então 8 mil ficou no estoque e 8 mil saiu. Simples assim. Aí vem a situação de fevereiro. Lembra do que eu falei para você? Ele vai dizer que vai vender por um preço mais baixo agora. Ó, em fevereiro, de X0, o preço passou a ser 150.
Ei, mas o valor realizável líquido é 150? Não, porque existe 10% de comissão para vendedores. Então, ele precisa abater 10%. Então, ele tem aqui, ó, R$ 135 agora. 150 menos 15, dá 135. O valor realizável líquido é 135. Então, agora nós temos um valor realizável líquido de 135 e um valor de custo de 160. Agora eu devo considerar que dos dois, o menor é o 135 agora, é o valor realizável líquido e não mais o valor de custo. O texto diz ainda que 10 unidades foram vendidas. Então, olha só. Ele tinha 50 unidades. Então, das 50 que haviam no estoque, 10 foram vendidas. Quantas unidades restaram no estoque? 40 unidades restaram no estoque. Beleza. E qual era o preço de cada unidade do estoque agora? O estoque só possui 40 unidades. Certo? Até que todo mundo entendeu? O estoque só tem 40 unidades. E essas 40 unidades estão valendo quanto no estoque? R$ 160, que foi o preço de aquisição, ou agora elas só valem 135, porque é dos dois o menor? 135, porque comparou 160, que é o custo, com 135, que é o realizável líquido, dos dois o menor. Então, nós temos 40 unidades vezes 135, um valor de R$ 5.400. Esse é o saldo final do estoque, R$ 5.400. Fácil ou fácil pra caramba? Você vai perceber o padrão. O padrão é sempre o mesmo. A FGV vai fazer isso várias vezes. Você não tem como. Você não vai errar essa questão. Não vai, eu não vou deixar. Ei, qual que é o gatilho? Qual que é o gatilho da questão? Ele vai dizer um valor da compra. Esse valor da compra forma o preço do custo. E depois ele vai dizer que houve uma venda. Normalmente as primeiras vendas são por valores maiores que o valor do custo, porque é assim que é para ser. Aí vai chegar o momento que ele vai dizer que está vendendo por um preço abaixo daquele que ele comprou. Tá aí, ali é o X da questão. É ali que você vai matar a questão. Giovanni, eu entendi pela primeira vez, mano. Ainda bem. Tá bem. 205. Em 1º de fevereiro de X0, uma entidade adquiriu R$50 mil em mercadorias para pagamento em 90 dias. Na data, a entidade recebeu ali o direito de propriedade, enquanto as mercadorias foram recebidas só no dia 5 de março de X0. Essas mercadorias foram vendidas em junho por 100 mil, sendo que o valor foi recebido em 60 dias. Assinale a opção que indica em que mês houve ali o reconhecimento do passivo pela empresa, pela entidade X. Aqui há um cuidado para a leitura. A contabilidade é uma ciência social, não é uma ciência exata. Então, tenha muito cuidado com aquelas ideias do tipo, sempre é comum, quando a gente começa a estudar para provas do tipo de concurso, né? O exame CFC não é exatamente um concurso, mas ele aplica a prova no mesmo molde, a banca é de um concurso. É um exame de proficiência, né, de suficiência. Mas quando a gente começa a fazer questões nesse sentido, a gente quer logo pegar um padrão do tipo, Giovanni, então sempre que for assim eu tenho que fazer isso? Sempre que a gente quer uma coisa que é para tratar sempre igual. O detalhe é, a contabilidade é uma ciência social, então o examinador pode criar um monte de exemplos, um monte de situações diferentes. E aí cada caso concreto tem que ser analisado de acordo com o caso concreto. Pensa assim, eu moro em Manaus, no Amazonas. O nosso estado, ele é, sei lá, é continental, ele é muito grande. Então, há mais de 60 municípios no nosso estado e há alguns municípios em que a logística é feita, em grande parte,
por balsa, por transporte aquaviário. Então, toda a parte logística daquele município para chegar os alimentos, para grandes supermercados, eles precisam muito do modal, do transporte aquaviário, porque para voo é muito, não cabe tanto material para levar nos aviões e tal. Então, eu preciso muito dessas balsas até lá. Há alguns municípios que de balsa demoram, dependendo do período, se de cheia ou de seca, 20 dias, 17 dias. Então imagine que eu sou um vendedor aqui de Manaus e eu estou vendendo para um cliente e esse cliente, ele mora lá no município que a mercadoria vai demorar 20 dias para chegar pela balsa. Eu preciso interpretar as questões pensando assim, o tratamento dado para a minha receita de vendas é no momento em que eu transfiro a propriedade do item que eu estou vendendo, ou melhor dizendo, transfiro o controle daquele que seria o benefício de dono. Ainda que eu não transfira a propriedade, mas eu transfiro o controle do ativo. Então, vamos supor do exemplo da venda de uma geladeira. Eu posso pensar no primeiro cenário, olha, eu te vendo a geladeira, e eu te entrego lá no teu município. Daqui a 20 dias a gente tem aqui um convênio, uma parceria com a balsa vai levar e eu te entrego lá. Esse é um primeiro cenário. O outro seria, eu entrego para o cara na porta da minha loja. E aí passa a ser um problema dele levar para onde ele quiser. E aí a minha receita de venda já acontece na hora que eu transfiro a propriedade. Eu transfiro o controle. Essa questão foi muito maliciosa, porque ela colocou esse texto. Olha o texto. Ele escreveu assim, que a entidade recebeu do vendedor o direito de propriedade, enquanto as mercadorias só foram recebidas lá no dia 5 de março. Mas uma vez que a empresa já tem o direito de propriedade, ela pode fazer a negociação dessas mercadorias. Ela já tem o direito de propriedade, então ela já pode fazer a negociação. Seria como se eu dissesse assim, comprei um carro, faturou, já é de minha propriedade e eu estou esperando 60 dias para chegar. Mas antes de chegar, eu já posso vender meu carro. Antes de chegar, eu já posso vender. Por quê? Já é. Eu já tenho o direito de propriedade. Apesar de eu estar aguardando a chegada, o direito de propriedade já é meu. Então, já não há mais nenhuma responsabilidade dos que estão entregando. Quem está fazendo o transporte já é minha responsabilidade, como era o exemplo que eu estava citando agora há pouco. Se eu sou o vendedor e eu entrego para o comprador na porta da minha loja o direito de propriedade, aí diz, não, pode deixar tranquilo que eu vou... O comprador dizendo, eu vou transportar com um amigo que tem um barco, que tem uma balsa. Aí, eu já transferi o direito de propriedade, ele pode fazer o que ele quiser com o direito de propriedade que ele já tem. Então, eu vi algumas pessoas escrevendo ali o mês de março, mas não é março não, tá? Por isso a questão foi muito criativa aqui. O gabarito é na alternativa A. Já é um passivo porque houve a transferência do direito de propriedade. Agora, olha só um detalhe importante aqui. Vou pegar o exemplo da tia da Avon. Você já conhece vou revelar a nossa idade aí. Muito tempo atrás, as tias da Avon vendiam um catálogo. Se assemelha a, acho que Mary Kay, né, que faz assim também, Avon, Natura. Tinha um catálogo, até a gente esfregava a mãozinha assim para sentir o cheiro do perfume. Não era assim? Tu tá te entregando na tua idade também, né? Ótimo. A gente escrevia o nome ali. Quando a gente escrevia o nome, a gente fazia o que a gente chama de pedido. Eu fiz um pedido. Às vezes demorava 30, 40, 50 dias para chegar a coisa. Não sei se acontecia contigo. Às vezes chegava a coisa que você nem lembrava que tinha colocado seu nome na lista lá. Mas ok. Naqueles casos em que você está fazendo um pedido, ainda não há um passivo, porque não foi transferido o direito de propriedade para mim e eu não recebi o bem. Então são duas situações que não aconteceram. Eu não recebi o bem e não foi transferida a propriedade daquele item para mim. Foi feito um pedido. Aguarda-se a chegada. E acontecia muitas vezes, olha, não veio o teu pedido e tal. Bom, não veio, não tem que pagar nada.
Aqui a questão foi maliciosa, porque a gente é acostumado a entender que precisa ocorrer a entrega. Pois ele escreveu descaradamente, ó, apesar da mercadoria não ter sido recebida, já houve a transferência de propriedade. Uma vez que eu transferi a propriedade, a responsabilidade é sua, não é mais minha. Entendeu a dinâmica? Por isso, muito pesada a questão, gabarito letra A. 206. De acordo com o CPC 16, estoques, o custo dos estoques pode não ser recuperável se esses ativos estiverem danificados ou se total ou parcialmente obsoletos. A quantia de qualquer redução dos estoques para o valor realizável líquido e todas as perdas de estoques devem ser reconhecidas como despesa. Ótimo. Que vai ser como despesa, nós temos clareza disso. Agora, qual é o detalhe que a gente deve obedecer? É que essa despesa, ela pertence ao período em que aquela redução for acontecer. Então, se a gente tem uma redução ao valor realizável líquido, quando isso vier a acontecer, ó, redução ao valor realizável líquido. Nos casos em que isso acontecer, nós vamos registrar o débito de uma despesa, normalmente essa é uma despesa operacional, e o crédito da conta de ajuste ao valor realizável líquido. Qual é a classificação dessas duas contas? A despesa operacional é uma conta de resultado, conta da DRE, é uma conta de resultado, e o ajuste ao valor realizável líquido é uma conta redutora do ativo. E aí pode ser uma redutora do ativo circulante, se estiver reduzindo um ativo circulante, ou redutora do ativo não circulante realizável a longo prazo, se ela estiver reduzindo o estoque de longo prazo. Maravilha. Olha. Gabarito letra A. Né? (206), gabarito A. A despesa do período em que essa redução vier a ocorrer. Nós estamos mostrando que um valor está sendo reduzido do estoque. E aí, quando ocorre a redução ao valor realizável líquido, nós não diminuímos direto o estoque. O que a gente usa é uma conta redutora do estoque. E o nome da conta é ajuste ao valor realizável líquido. (207). No balanço patrimonial, as contas do ativo são organizadas em dois grandes grupos, de acordo com o prazo de realização destas no ciclo operacional da entidade. Em geral, aqueles itens adquiridos para estoque com o objetivo de comercialização, eles devem ser classificados como, minha turma, no circulante ou no não circulante? E aí, no circulante ou no longo prazo? É no ativo circulante, aqui não tem nem perigo. É uma questão com zero emoção, né? Essa aqui não tem como errar, beleza? Proibido, proibido, proibido. Ativo circulante, né? São estoques com o objetivo de comercialização. Inclusive, essa é uma definição que nós podemos utilizar, que nós vamos classificar como ativo circulante aqueles ativos que estão disponíveis para serem negociados. Então, se eles estão prontos para serem negociados, a negociação é imediata, a intenção e a disponibilidade de negociação é clara para aquele momento, e essa realização pode ocorrer até o término do exercício social seguinte, curto prazo. Se a gente consegue realizar o ativo até o término do exercício social seguinte, é curto prazo. 208. Uma fábrica produz e vende camisetas.
o custo unitário de produção da camiseta é de R$16. No processo de fabricação de 200 camisetas, houve um erro e metade saiu com defeito, de modo que não poderão ser utilizadas. Esse defeito aqui inutilizou o que eles estão fazendo. Aí, isso é normal ou é anormal? Você inutilizar a camisa. Metade do estoque foi inutilizado. É uma perda normal? Eu comecei a preparar e é normal eu perder metade do meu estoque. Com certeza não. Aqui nós temos 100 unidades que irão compor o estoque e 100 unidades que são despesas. Então, 100 vezes 16, 100 vezes 16. Então, eu tenho R$ 1.600 para cada lado, né? R$ 1.600 no resultado, como despesa, e R$ 1.600 compondo o custo de produção. A letra A está dizendo que vai tudo para o ativo circulante. Mentira, ó. Eu não tenho um estoque de 3.200. É perda anormal. Perder metade do estoque é anormal. O gabarito aqui está em estoque de 1.600 e despesa operacional de 1.600. Gabarito C. Gabarito C. Eu tenho metade do estoque que vai compor o estoque e a outra metade virou despesa porque são perdas anormais do processo, né? 209. Uma empresa teve todo o seu estoque destruído em um incêndio. Todo o estoque destruído em um incêndio. O fato será contabilizado nas demonstrações contábeis como o quê? Custo dos estoques? Não, turma. Muito menos redutora de receita. Estamos diante de uma despesa. É uma despesa na demonstração do resultado do exercício. Então não há perigo para você pensar em outra coisa. É uma perda anormal do processo. Então, que venham muitas questões desse formato aqui, fácil de interpretar. Bem legal, né? Ninguém ia marcar custo de estoque, nem redutora de receita, nem há esse troço na nossa prova, não existe essa classificação, redutora de receita. Né? Aí, custo dos estoques não caberia, porque perdas anormais não compõem o custo dos estoques, e talvez o perigo ali seria a letra E, né? Perda com os estoques no balanço, pois é, só que perda no estoque no balanço seria a contrapartida, né, de uma conta de resultado. Então, eu preciso registrar a conta de resultado primeiro, né? 210. Em 2 de janeiro, uma empresa adquiriu estoques no valor de R$60 mil. Partimos dessa premissa, dessa informação. Temos um estoque de 60 mil. Só de ler que comprou por 60 mil, eu posso afirmar que todo os 60 mil vai entrar no estoque? Não. Eu preciso entender se nessa compra existiu algum desconto, porque aí o desconto tira aquele valor de modo que não entre no estoque. Ou se teve, por exemplo, um imposto recuperável que não incorpora ao estoque. Tem que analisar o que houve. Como essa compra foi à vista, a empresa recebeu um desconto de 10%. 10% equivale a R$6 mil. 10% de 60, 6 mil. Então houve um desconto de 6 mil. Além disso, o fornecedor pagou o frete que era de 2 mil. Olha que pegadinha pesada. Se você estiver entrando num site para comprar um sapato, você olhou o sapato de R$10, vou aproveitar a promoção. Quando você adiciona ao carrinho e o frete é R$100, o seu sapato agora custa 110. Porque o frete incorpora o custo da aquisição. Mas só incorpora quando você precisa arcar na hora da compra. E quando o fornecedor está pagando, estamos diante de um frete grátis. Quem está pagando não somos nós, compradores. Quem está pagando é o vendedor. Foi o que ele escreveu aqui, ó. O fornecedor é que pagou o frete.
Então, esse R$ 2.000 não será arcado pela empresa compradora. É o fornecedor que está arcando o frete. Então, não usaremos os 2.000. E a empresa pagou ainda um seguro de transporte no valor de R$ 5.000. Esse seguro com transporte de 5.000, ele sim incorpora ao custo da aquisição. Lembra? Frete, seguro, arcado pelo comprador, incorpora a aquisição. Ainda a empresa comprou um armário para armazenar as coisas no estoque. Pegadinha, você já viu? Você não é um baby bosta para errar besteira como essa aqui. Ah, querer somar esses 10.000 de um armário, pô. Eu tô comprando um estoque. Pô, não é um estoque de armário, não. Ele tá comprando um estoque e aí tá comprando um armário para guardar o estoque. Não vai entrar esse armário no estoque, por favor. O armário vai por imobilizado. Então aqui o valor que entra no estoque é de R$ 59.000. Gabarito dá 210 na alternativa A. Zero estresse, né? Era que o texto dizia, ó, assinale a opção que indica o custo de aquisição do estoque. Então, entra no estoque o valor de R$ 59.000. 211. Em 1º de janeiro de X0, o estoque de uma empresa era avaliado em R$ 2.000 e era composto por 20 bolsas e essas bolsas eram vendidas por R$ 120. No mês de janeiro, a empresa fez uma promoção e as bolsas passaram a ser vendidas por 90. Hey! Olha o sinal! Vendia por um preço e agora está vendendo por outro. Quando isso acontece, provavelmente esse outro preço da agora que ele está diminuindo vai ficar mais barato do que era o preço da compra. Para você fazer aquela comparação em que a mensuração dos estoques deve considerar o valor de custo da compra com o valor realizável líquido e escolher dos dois o menor. Ah, não erra mais não. Não erra nunca. Bora. O que esse demônio quer na questão? No mês, 5 bolsas foram vendidas. Assinale a opção que indica qual é o estoque final da bolsa. Bora. Faz mais rápido que eu para você me dizer o gabarito. O valor era de R$ 2.000. E esses R$ 2.000, a empresa tinha um estoque de R$ 2.000 com 20 bolsas. Qual é o preço de cada bolsa? R$ 2.000 dividido por 20 bolsas. R$ 100 por unidade. Esse é o custo da bolsa. A bolsa tem um preço de custo de R$ 100 por unidade. Daí, por quanto as bolsas eram vendidas? Eram vendidas por R$ 120. Então, o valor realizável líquido é de R$ 120. Quando você compara esse 100 com o 120, você ignora o 120, porque eu preciso considerar dos dois o menor. E o menor é R$ 100. Então, no mês de janeiro, a empresa fez uma promoção e passou a ser vendida por R$ 90. Nesse mês, 5 bolsas foram vendidas. Espera aí. Então, no primeiro texto, na primeira parte, o estoque era de 2.000 por 20 bolsas, eram vendidas por 120. No mês de janeiro, a empresa fez a promoção para vender por 90. Aí, nesse mês, 5 bolsas foram vendidas. Você está entendendo, então, que agora ele só tem 15 bolsas? Sim ou não? Você conseguiu compreender? Ele agora não tem mais
o valor total das bolsas que ele possuía, certo? A bolsa que ele tem agora em quantidade só são 15. Ele tinha 20, vendeu 5. Então agora ele só tem 15 unidades da bolsa no estoque. E eu preciso multiplicar essas 15 unidades pelo valor do estoque. Só que agora ele não está mais vendendo por 120, ele está vendendo por 90. E agora, qual é o preço que eu tenho que considerar que vale o meu estoque? O meu estoque vale 100 por unidade ou ele vale 90 por unidade? Dos dois, o menor. Dos dois, o menor. Então eu vou pegar o 90. 15 vezes 90. 15 unidades vezes R$90. Eu tenho R$1.350 no meu estoque. E o gabarito está na alternativa C. Turma, vamos lá. Se até agora você não tinha dado um joinha, essa questão mereceu. Não tem mais como você dizer que não sabe esse troço. Não tem como. Ô, Giovanni, agora eu quero questões assim. Eu quero desse jeito. Desse jeitinho aí, que é do jeito que eu gosto. Olha o sinal. Mano, isso aqui eu consigo visualizar na hora da prova. Você lendo a questão que diz assim, a empresa vendia por um preço tal, aí no mês seguinte, a empresa está vendendo mais barato. Aí, então se ela diminuiu o preço, já sei, é o sinal, é a pegadinha. Ele está vendendo por um preço abaixo do preço de custo. Então eu preciso mensurar o valor de custo agora, melhor, o valor do estoque, fazendo uma nova mensuração, comparando o valor de custo com o valor realizável líquido e escolhendo dos dois o menor. Mano, não, nós vamos passar nessa prova. Nós vamos gabaritar esse troço. Vamos gabaritar as questões desse tema aqui, sem dúvida. 212. Na contabilização do custo dos estoques, os itens a seguir devem ser reconhecidos na demonstração do resultado do exercício, como despesa do período em que são incorridos, à exceção de um, assinale-o. Então, na maioria das alternativas, nós temos despesa. E a exceção é o que nós estamos procurando. A exceção é aquilo que vai ser incorporado ao custo do produto, tá? Vamos ler. Valor anormal. O valor anormal do desperdício. Ele é custo ou é despesa? Valor anormal é uma despesa. Imposto de importação é custo, tá? Imposto de importação incorpora ao custo da aquisição e todos os outros tributos. Todos os tributos incorporam ao custo de aquisição? Sim, exceto os recuperáveis junto ao fisco. Lindo texto. O imposto de importação incorpora e todos os outros tributos também, exceto os recuperáveis, porque os impostos recuperáveis não entram no estoque. Entendeu? Imposto recuperável não entra no estoque. Então, gabarito, a alternativa B de bola. Perfeito. Olha o resto, como é tudo despesa. Ó. Despesa de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços ao cliente. Isso aí não incorpora ao custo da aquisição. Despesas administrativas são despesas, não incorporam ao custo da aquisição, e gasto com armazenamento são despesas também. Aí lembra, existe alguma possibilidade do gasto com armazenamento incorporar ao custo do produto? Sim, quando eles forem necessários ao processo produtivo entre uma fase e outra de produção. Ocorrem nos exemplos do tipo, estou produzindo um ativo, um estoque, um item, ele precisa ficar armazenado entre uma fase e outra do processo produtivo. Então precisa ficar, 40 horas congelando. Aí eu preciso congelar esse item, então faz parte do processo produtivo. Né? Precisa ficar armazenado para que depois passe pelo processo produtivo. Então, entre uma fase e outra do processo produtivo, essa armazenagem compõe o custo de produção. Agora, quando eu compro um item e esse item comprado ficará estocado na minha empresa, aí ele não incorpora ao custo da aquisição esse gasto de armazenagem. Questão 213.
Assinale a opção que indica um exemplo do que deve ser incluído no custo do estoque. O que você está lendo aí que deve ser incluído no custo do estoque? O valor anormal do desperdício? Não, isso aqui é despesa. O gasto com armazenamento que não é necessário ao processo produtivo? Bem, se ele não é necessário ao processo produtivo, não incorpora. Ele está querendo um exemplo que deve ser incluído no estoque. Despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condições atuais? Não, despesa administrativa é despesa. Despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens. Isso aqui é despesa. O que incorpora? Deve incluir no custo do estoque o imposto de importação e os outros tributos que não são recuperáveis junto ao fisco. É isso que deve ser incorporado ao estoque. Gabarito da 213 na alternativa A. Questão 214. Uma entidade possui em seu estoque uma grande quantidade de itens que possuem margens semelhantes. Ela mensura o custo dos estoques pela redução do seu preço de venda na porcentagem apropriada da margem bruta. Assinale a opção que indica o método de mensuração de custo desse estoque. Isso aqui é um típico exemplo de supermercado, né? Olha só o que está dizendo aqui. É uma grande quantidade de itens. Pensa em um supermercado. Ok. E aí, o método de mensuração utilizado, em que ele mensura o custo dos estoques pela redução do seu preço de venda na porcentagem apropriada da margem bruta, não é o primeiro que entra, primeiro que sai. Esse critério do primeiro que entra, primeiro que sai, é o critério de inventário permanente, em que você está fazendo o controle permanente da entrada e saída dos estoques, mas que você fica considerando o primeiro que entrou, o primeiro é o primeiro a sair. Né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. Isso não é o critério que foi apresentado aqui. Né? Isso aqui ele teria que dizer que quando o primeiro item comprado é aquele primeiro item que sairá na hora da venda. Então, nós não temos na questão nenhuma identificação com primeiro que entra, primeiro que sai, muito menos com custo médio ponderado. Para falar de custo médio ponderado, ele teria que dizer assim, que a empresa soma todos os saldos de estoques e divide pela quantidade de estoques. Ele não fez nenhum comentário nesse sentido. Custo padrão seria uma estimativa. Não há nenhuma informação que fale sobre estimativa. Ficamos entre a letra D e a letra E, método do varejo e o método da identificação específica. Eu lembro de já ter feito comentário sobre o que é o método da especificidade. O método específico normalmente é feito para ativos de grande valor, que você normalmente não tem uma grande quantidade de estoques, do tipo aeronaves. A empresa tem aviões para revenda, mas cada avião é um preço específico. Não dá para você somar os saldos totais dos aviões e dividir pelas quantidades para achar ali a média ponderada móvel dos aviões. Então, você vai ter um avião com muitos milhões, outro com alguns muitos milhões também. Eles têm preços específicos, a diferença de um para outro é um pouquinho de milhões. Então, são muitas as diferenças. E outra situação do método específico pode não ser só por conta do valor. Pode ser de um item de especificidade mesmo. Por exemplo, você já fez alguma vez camisas personalizadas? Então, se a pessoa vai lá comprar uma camisa personalizada para escrever lá um dizer para a família, foto de um ente por saudosismo, por saudade ali. Então, você vai fazer na cor branca com 10 unidades. Então, na cor branca com 10 unidades é um preço. Na cor azul com 100 unidades é outro preço. Então, eu tenho um pedido sob demanda, de acordo com a necessidade específica. Então, a pessoa mandou adesivar ali um chinelo, uma sandália com a foto do boy, da gatinha. Aí é específico daquele item. Então, o que nós temos como gabarito aqui é o método do varejo, né? Inclusive, é um item bem... Assim, eu não lembro da banca que aplicava o exame CFC, por exemplo, anteriormente, a FGV. Eu não lembro dela ter cobrado alguma vez o método do varejo, né? É uma especificidade aqui cobrada pela banca FGV. Método do varejo. Perfeito?
215 é a questão agora. Uma loja revendia caixas de madeira. Ela não possuía caixas de madeira no seu estoque. Na data, adquiriu 30 caixas por R$20 cada. Além disso, ela pagou um frete para a entrega dessas caixas no valor de 150. No mês de janeiro, ela vendeu 10 caixas por R$30 cada. Em fevereiro, as caixas passaram a ser vendidas por 22. Olha o sinal! Estava vendendo por um preço, passou a vender por outro mais barato. Provavelmente esse mais barato está mais barato que o preço de custo. Se ele estiver perguntando o estoque final, tu já sacou. Assinale a opção que indica o estoque da caixa ao final de fevereiro. Ai, papai! É questão dada. Não tem como errar essa. Bora. Como é que faz primeiro? Primeiro, vê o custo da aquisição. Qual foi o preço de custo? Bora, me diz aí o preço de custo. Eu leio contigo. Ó. 30 caixas por R$20 cada. 30 caixas vezes R$20. Eu tenho 600, certo? 600. Além disso, pagou um frete de 150. Então, 600 mais 150. Então, eu tenho R$750. Ótimo. Estamos diante de 750. Aí, 750 foi para comprar 30 caixas. Então, 750 dividido por 30 unidades. 750 dividido por 30. R$25. R$25 é o preço de custo. Aí, ó. Em janeiro, ele vendeu 10 e ele vendeu por 30. Então, quando ele vendeu por 30, 30 é o valor realizável líquido. E o custo é 25. Em fevereiro, ele passou a vender por 22. E o custo é 25. 22 é o valor realizável líquido. Então me diz, ao final do período todo, quanto é que ele tem de estoques? Ó, em quantidade, ele tinha 30, ele vendeu 10. E depois ele vendeu mais 15. 30 menos 25, ele só tem 5 caixas. Pergunta de seleção. Olha o sinal. Qual é o custo unitário do estoque no dia 28 de fevereiro? Em 28 de fevereiro, o custo do estoque é 22 ou o custo do estoque é 25? 22 é o valor realizável líquido, 25 é o custo. Dos dois, o menor. 5 vezes 22. Gabarito 110, alternativa B de bola. Fácil ou fácil pra caramba? Giovanni, eu nunca havia entendido tão claramente quanto agora na aula de hoje. Foi uma verdadeira transformação. Não erro mais, não erro, não consigo errar. Eu estou tentando errar e não consigo. Gabarito B. Turma. Mano, se tu não deu o joinha ainda agora, olha só, cara. É muito fácil. Tá ficando mais fácil, né? Não é que a prova é só fácil, mas ela tá mais fácil agora. Se vier igual, oh, maravilha. Questão 216. Em 1º de outubro de 2017,
uma sociedade empresária adquiriu R$20 mil em estoque. Bora? Aí, o prazo é de 14 meses. Apesar dele ter comprado aí com prazo de 14 meses, por 20 mil, na análise da transação foi verificada a existência de encargos financeiros embutidos no valor de R$2 mil. Tem encargos embutidos de 2 mil. Aí, olha o sinal. Esse formato de questão aqui se repete muito. É assim, ó. Eu ligo para uma empresa. Vou contar um segredo. Hoje eu fui numa loja de carros. Eu perguntei lá, qual é o preço desse carro aqui à vista? Aí eles me disseram que à vista o carro é 200 mil. À vista o carro é 200 mil. Mas você é o Giovanni, né? O professor de contabilidade. Nós temos uma promoção para você que é professor de contabilidade. Aqui, o senhor vai pagar em 10 parcelas. Só 10. Eu quero que o senhor pague só em 10 vezes. O senhor vai pagar em 10 vezes de R$25 mil. 10 vezes de 25 mil dá 250. E à vista ele seria 200 mil. Isso foi hoje. Ei, eu saí de lá dirigindo o carro. Ó, braço direito no volante. Botei o braço esquerdo aqui assim, ó. E saí dirigindo o carro. Com 0 de entrada. Eu não paguei nada. E saí dirigindo o carro. Eu tô devendo 10 parcelas de 25 mil. 10 parcelas de 25 mil é minha dívida. Qual que é o custo do meu carro no ativo hoje? Qual é o valor do meu carro? Quando alguém me perguntar assim, e aí, Giovanni, qual o valor do teu carro? Tu comprou o carro por quanto? Eu tenho que dizer qual o valor. Meu carro vale quanto na contabilidade registrado hoje? 200 ou 225? Ou 250, né? 200 ou 250? Bora! Responde. 200 ou 250? Ó, comprei por 200. É meu exemplo, turma. Eu escrevi 20 mil, 25 mil, mas é meu exemplo, tá? Não tá na questão, não. Ó, o que eu quero que você grave. Eu saí dirigindo o carro, eu não paguei nada. Eu estou devendo 10 parcelas de 25 mil. Então, eu estou devendo 250 mil. Mas o meu carro só vale 200. Esses juros não podem ser tratados como despesa no dia de hoje ainda, porque eles são juros de 50 mil referentes a um prazo de 10 meses. Eles não podem ser despesas no dia de hoje. É que a minha transação tem juros embutidos. Eu estou comprando por 250 mil uma coisa que vale 200. Tem 50 mil de juros embutidos. E esses juros embutidos não são juros como despesa no resultado no dia que é feita a compra. Naquele dia não existe despesa. No dia da compra não existe despesa de juros. Os juros são despesas do período, à medida que o período vai sendo percorrido. Deu para entender? Ó. Olha o detalhe para quem já está achando que encontrou a resposta. Não pode ser uma resposta que diga que existe despesa, coração. Porque não existe despesa financeira ainda no resultado. Porque o texto diz aqui, ó, ele quer que assinale a opção que indica o lançamento contábil gerado pela transação. A transação ocorreu dia 1º de outubro. Então é no dia da transação. Não foi percorrido o prazo ainda. Então nós temos
uma dívida de 14 mil, no exemplo de 20 mil, né? Uma dívida de 20 mil na questão, só que 20 mil tem juros embutidos nela. Então a coisa que eu comprei não foi 20. A coisa que eu comprei foi 18. Ó o texto de novo. Ó. Analisa aí o texto. Foi comprada uma coisa de 20 mil e essa coisa de 20 mil comprada tem juros embutidos de 2 mil. Esses juros embutidos não podem ser despesas no dia da compra. Então você não pode marcar a alternativa A, porque não foi 20 mil de estoque. O estoque comprado foi só 18 mil. Os outros 2 mil são de juros embutidos na transação. E os juros não incorporam ao estoque adquirido. Beleza, na B de bola a gente começa legalzinho. Ó. É um estoque de 18 mil e ele está devendo 20 mil por conta da compra a prazo. Tudo bem. Só que ele está chamando a despesa de conta de resultado. Ó. Ele chamou de despesa financeira e fez um débito nela. Está debitando uma despesa. Mas não existe a despesa financeira no dia da transação. Porque para virar despesa financeira de 2 mil, tem que ser percorrido todo o prazo de 14 meses, conforme a questão disse. Então, errada a alternativa B de bola. Há uma forma legal de você identificar. Nunca haverá despesas na conta de resultado no dia de uma transação a prazo com juros. Ó, é uma transação a prazo com juros. Beleza, os juros pertencem ao prazo, não a hoje, a agora, na transação. Não existe despesa de juros na hora da transação. Tem que passar o prazo. Enquanto não passar o prazo, não existe despesa de juros. Reações bovinas, eu estou entendendo? Ó, eu tenho um gabarito, tem que ter, sim, um estoque de 18 mil e um fornecedor de 20, ó. Um estoque de 18 mil, fornecedor de 20. Ih, já deu errado aqui. Letra C errado, ó. Diz que o fornecedor é 18. O fornecedor tem que ser 20. D de dado é impossível você marcar. Porque a soma dos débitos tem que dar igual à soma dos créditos. Se bem que ele somou ali, né? Mas tudo errado. Letra E, o estoque de 20 mil. Não entrou 20 mil no estoque, só entrou 18. Ah, então tá aqui, ó. A despesa financeira, quando está chamada de a apropriar, não é conta de resultado ainda. Despesas financeiras a apropriar são contas redutoras do passivo. E aí pode reduzir o passivo circulante ou não circulante, a depender do prazo. Acertamos. Olha só. A dívida é de 20 mil, o ativo comprado só vale 18 e eu tenho uma conta retificadora de R$2.000, o encargo financeiro a transcorrer. É isso o que acontece, ó. O ativo circulante de estoque 18 mil, o passivo circulante de 20 mil, só que com uma redutora de 2 mil. Essa redutora de 2 mil, normalmente, ela é chamada de encargos financeiros passivos a transcorrer. Encargos financeiros passivos a transcorrer. Bora ver se você acerta uma outra questão desse tema. Gabarito foi letra C. Bora ver se você acerta uma outra? Bora, que eu quero que você me diga que entendeu, cara. Eu preciso que você entenda isso. Vamos lá. A gente já fez 216 questões aqui. A gente vai fazer 1.500 questões. Você já foi capaz de perceber que há um padrão na cobrança. O formato das questões parecem se repetir. Elas cobram um núcleo de informações. E aí você começa a perceber, caramba, eu já vi uma questão parecida com essa. Eu já vi uma questão bem parecida com essa. Vai acontecer com essa questão 216 aqui, ó. Vou pular aqui para a questão 218. Ó. Já eu vou voltar na questão 217. Tá? Vê se a questão 216 parece com a 218, sim ou não.
Ó, em 10 de janeiro de 2017, uma entidade comprou estoques a prazo. O estoque a prazo foi comprado por quanto, coração? Por 1.200.000 para pagar em março de 2018. Comprou em janeiro do 17 para pagar em março do 18. Caso a transação tivesse sido à vista, o valor pago seria 1 milhão. Ou seja, olha o sinal. Nesse 1.200.000 tem ou não tem juros embutidos? A coisa comprada é 1.200.000? Não, a coisa comprada é de 1 milhão. Então você tem que enxergar esse desenho. Ó. O ativo comprado só custava 1 milhão, mas a dívida que ele tem é de 1.200.000. E esse 200.000 a mais não pode ser despesa de juros enquanto não for percorrido o prazo. Então ele é uma conta redutora do passivo no valor de 200.000. O encargo financeiro a transcorrer ou encargo financeiro a apropriar. Então, vamos lá. Teste psicotécnico. Pode ser o gabarito na letra A. E eu já posso afirmar, se você marcar a letra A, você merece de tapa na sua cara. Por favor, não marca a letra A. O gabarito é a letra A. Se você marcar a letra A, você será agredido fisicamente e psicologicamente. Não é a letra A. Nem marca a letra A para tu ver. Se você marcou a letra A, não conte para ninguém que você estudou comigo. B. É a letra B, turma, sim ou não? Ó, na letra B, está dizendo que o estoque é 1.200.000. Ei, o estoque é 1.200.000, sim ou não? Não! Porque se você marcar a letra B de bola, você está dizendo que o 200.000 de juros incorpora ao estoque. Não, não pode ser a letra B de bola. E aí? É a letra C? Por favor, não é a letra C. Ai, Giovanni, tu tá sendo muito agressivo. Mano, eu tô a 1h40 tentando te fazer entender esse troço. E se você, com a atenção, não chegou a essa conclusão ainda, eu preciso te alertar, sei lá, balançar você. Por favor, não é a letra C. Ah, então peraí. Ou é a letra D de dado, que tá igual a letra E, ó. D ou E, 1 milhão, ó. Aí o fornecedor tá 1.200.000, tá lindo também, ó, fornecedor 1.200.000. Falta só você me dizer se é letra D ou letra E agora. Como tinham juros na compra, e os juros não podem ser despesas no momento da compra, então, qual é o gabarito? É a alternativa E, porque não existe despesa como conta de resultado no dia da transação. Maravilha. Gabarito na alternativa E. Questão 218, gabarito E. Nós temos um encargo financeiro a transcorrer. Uma despesa financeira a apropriar. A questão 217 diz assim, ó, voltei para 217. Uma loja de esportes vendia bolas. Essa loja que vendia bolas, em 1º de novembro de 2016, ou 2016, o estoque de bolas estava avaliado em R$2.000 e era composto por 100 bolas. O preço unitário da bola era de R$25, preço da venda, né? No mês de novembro, nenhuma bola foi vendida. A loja, então, fez uma promoção, diminuindo o preço da bola para R$15. Olha o sinal, olha o sinal. Em dezembro, nenhuma bola foi vendida. Assinale a opção que indica o correto reconhecimento contábil
do efeito decorrente da redução do ativo nas demonstrações contábeis. Eu lembro de ter mostrado isso para você. Na hora de fazer o lançamento da redução ao valor realizável líquido, nós debitamos uma despesa operacional e creditamos uma conta redutora do ativo. Então aqui seria da seguinte forma, ó. O estoque que foi comprado foi por R$2.000, ó. Comprou por R$2.000. Comprou por R$2.000 uma quantidade de 100 bolas. Então, o preço de custo da bola era 20. Esse é o valor que está registrado no estoque, R$20 pela bola, né? Por cada bola. E ele diz que o preço unitário da bola era 25. Isso aqui é o preço de venda. Ó. Então, ele vendia a bola por 25. Esse é o valor realizável líquido, R$25. Já no mês de novembro, nenhuma bola foi vendida. Então, a loja fez uma promoção, diminuindo para R$15. Então, agora eu tenho um valor realizável líquido de R$15. O que ele está querendo te dizer? Que as 100 bolas agora não possuem mais o preço de custo. O custo era R$20. Agora o valor realizável líquido está 15. Qual dos dois a gente deve levar em consideração? O valor de custo ou o valor realizável líquido? Dos dois, o menor, né? Dos dois, o menor. É que aqui ele não está pedindo o estoque final. Ele está pedindo para você mensurar para saber como registra a redução. Ó, então, o estoque agora vale 1.500. O estoque valia 2.000, agora o estoque só vale 1.500. Como que é essa redução? A redução é feita com um débito de despesa operacional. Nós temos uma despesa operacional, ó, débito de despesa operacional, e o crédito do ajuste ao valor realizável líquido, que é a conta redutora do ativo. Nós vamos reduzir o ativo dessa forma. Portanto, o gabarito na alternativa A. Qual é a conta redutora do ativo? É a ajuste ao valor realizável líquido. Redutora do ativo, ajuste ao valor realizável líquido. Beleza? Show de bola? 217, gabarito na alternativa A. Próxima questão, 219. Gente, essa questão, se você acertar comigo, você merece um Kit Kat, tá bom? Acerta essa questão e você vai dizer, caramba, eu cheguei num nível muito bom de acertar questões complexas. Olha só essa questão linda. Uma livraria não possuía em 31/12/2016 estoque do livro Contabilidade. Em janeiro de 2017, ela adquiriu 500 unidades desse livro por 35 mil e na compra incorreu num frete para transportar os livros por R$3.000. Além disso, mandou preparar folhetos da divulgação exclusiva desse valor, né, desse livro, por R$5.000. Vamos lá. Esse 35 mil ele incorpora ao custo da aquisição, assim como os R$3.000 em relação ao frete. Mas, turma, eu vou incorporar R$5.000 de preparação de folheto ao custo dos estoques? A preparação do folheto é para ser incorporada ao custo dos estoques? Não, né? Então, 35 mais 3.000 é igual a R$38.000. Esse 38 mil é o custo de aquisição, mas esse 38 mil não foi para comprar uma unidade, foram para comprar 500 unidades. Então, eu tenho 38 mil dividido por 500. 38 mil dividido por 500. Vai dar R$76. R$76 por unidade. Ok. Olha só o que você vai considerar. R$76 por unidade é o preço de custo. Certo? Aí, sempre que o texto disser que a empresa vendeu por um valor acima de R$76, você tem que considerar para o CMV o preço de custo. Se ela vendeu por um preço abaixo dos R$76, aí você não pode mais considerar os R$76. Tem que considerar o valor abaixo, para poder apurar o CMV com base em respeito ao CPC 16. Ó, vê o texto. Ó. Em janeiro, o livro começou a ser vendido por 100. Beleza. Vender por 100 é vender acima dos 76.
depois vendeu o livro por 80. Vender por 80 é vender acima dos 76. Mas em março, ele vendeu por R$70. Olha o sinal. Ele mudou o preço da venda. Ele está vendendo por um preço abaixo daquele do preço de custo de aquisição. E aí, em abril, ele volta a vender agora por 85. Quando ele volta a vender por 85, então eu não tenho mais um valor realizável líquido abaixo dos 76. Eu passo a ter o valor realizável líquido acima dos 76. Aí eu tenho que usar o 76 de novo. Então, essa é a brincadeira da banca. Assinale a opção que indica qual é o custo da mercadoria vendida. Só o CMV. Aí, vamos ver quantas unidades foram vendidas pelo preço acima. Vamos ver só dos acima. Tudo que ele vendeu acima de R$76. O preço de venda. O preço de venda está acima de R$76. Ele vendeu 100 livros, depois vendeu 50 livros, acima, a 100, a 80 e a 85. Ele vendeu 40 unidades. 100, 50 e 40. Então ele vendeu 190 unidades com o valor acima de 76. Então, o CMV que ele vai usar é o 76. 190 unidades vezes 76. Dá 14.440. Só que teve uma quantidade que ele vendeu por 70. 70 unidades, foram 200 unidades ao preço de R$70. Então agora, o custo era 76, mas ele vendeu por 70. Se ele vendeu por 70 as 200 unidades, então nós tivemos uma venda abaixo de R$76. Ele vendeu 200 unidades ao valor de 70. Então, o valor realizável líquido vai ser a nossa referência. 200 vezes 70 é igual a 14.000. Então, nosso CMV será 14.000 mais 14.440. Nós temos o gabarito de 28.440. Perceberam que esse é o formato? Né? Valeu o chocolatinho aí? Mano, a referência que você vai usar é, ele pediu agora, né? Você viu o cuidado? Ele pediu o CMV. Não pediu o lucro líquido aqui. Se a gente fosse apurar o lucro líquido, tem que pegar o valor total das receitas e abater o total do CMV e ainda abater a perda que ele teve aqui, ó. Que a gente não está considerando nessa questão. Bem aqui, ele teve uma perda. 200 unidades ele vendeu R$6 abaixo do preço que ele comprou. 200 vezes 6. Ele teve 200 unidades que ele vendeu R$6 abaixo. R$1.200. Ele teve R$1.200 de perdas. Essas perdas aqui foram em relação à redução ao valor realizável líquido, que a gente faz com aquele lançamento de débito de despesa operacional e redutora do ativo. Então, o valor realizável líquido que a gente usa aqui, para apurar o CMV, ele vai refletir na conta de resultado também como despesa. Só que a despesa fica, né, na DRE depois do lucro bruto. Do lucro bruto, você abate as despesas para achar o valor realizável, né, o lucro líquido, na verdade. Então, como é que é uma DRE? Da receita bruta, subtrai as deduções para encontrar a receita líquida. Da receita líquida, subtrai o custo da mercadoria vendida para encontrar o lucro bruto. E do lucro bruto que subtrai as despesas. É por esse motivo que quando ele pede o CMV, você tem que usar o item de acordo com a mensuração do CPC 16, que compara o valor de custo com o valor realizável líquido e escolhe dos dois o menor. Beleza? Essa muito, muito boa, questão muito pesada, muito legal também. Que bom que vocês entenderam o formato da questão.
gabarito B. E a questão 220 diz que em relação ao controle do estoque pelo método PEPS, UEPS e custo médio ponderado móvel, admitindo que os custos dos estoques aumentam de forma contínua, assinale a afirmativa correta. Essa é uma questão de interpretação que, uma vez aprendido hoje, você não errará nunca mais. Você vai pensar assim, ó, existe um ambiente, que é o ambiente que nós vivemos hoje, né, em regra, nós vivemos em um ambiente chamado de inflacionário. O que é um ambiente inflacionário? Em regra, o valor das coisas aumentam de preço, não é assim? Inflacionam, eles vão aumentando ao longo do tempo. Então você, hoje, quando gasta R$1.000, você não compra as mesmas coisas que comprava há 20 anos, por exemplo. 20 anos atrás você comprava com R$1.000 mais coisas que hoje compra com R$1.000, certo? Então, inflacionando. Quando você está inflacionando, significa que o primeiro item que você comprou era mais barato que o último item que você comprou, sim ou não? Ó, o primeiro que entra, ele entrou antes. E o último que entrou, ele entrou mais recente. E no ambiente inflacionário, as coisas estão aumentando de preço. E é o que ele escreveu aqui, ó. Admitindo que o custo dos estoques aumentam de forma contínua. Está dizendo que estão aumentando ao longo do tempo. Está aumentando de forma contínua. E ó, o que é o lucro? O lucro é quando eu pego a receita da venda e subtraio o custo das mercadorias vendidas para encontrar o lucro bruto. Então, o custo dos meus estoques, eles vão afetar o lucro da empresa. E eu posso pensar assim, ó, quanto maior o saldo do meu estoque, maior o valor do estoque, menor vai ser o meu lucro. Não entendeu? Ó, se eu comprar uma mercadoria por R$5, comprar uma outra mercadoria por R$10 e uma outra mercadoria por R$15, na hora que eu faço a venda por 20, se eu vender por R$20 o primeiro item, eu lucrei 15. Ó, 20 menos 5, lucrei 15. Se eu vender por 20 o segundo item, eu comprei por 20, vendi por 10, só lucrei 10. Se eu vender esse último item que eu comprei mais caro, eu comprei por 15. Então, vender por 20 e uma coisa que eu comprei por 15, aí eu só lucrei 5. Então, em um ambiente inflacionário, o critério PEPS, que é o primeiro que entrou, vai ser o primeiro a sair. Então, o primeiro que entrou, ele entrou mais barato que o último, já que o ambiente é inflacionário. Então, no critério PEPS, nós temos, em um ambiente inflacionário, um maior lucro. Por quê? Porque o custo do estoque é mais barato. Então, quando o ambiente é inflacionário, o menor CMV vai gerar um maior lucro. Deu para entender isso, sim ou não? Vamos escrever? Ó. Inflacionário. Se o ambiente é inflacionário, o que acontece com as coisas? Os preços estão aumentando. Então, eu compro um produto por 5, o outro por 10, o outro por 15. Se eu faço uma venda por 20, eu vendi o primeiro item, eu vou lucrar mais. Se eu vendi o último item, eu vou lucrar menos, porque o ambiente é inflacionário. Então, quanto mais antigo for o meu estoque, mais barato ele é. Quanto mais recente foi o que eu comprei de estoque, mais caro ele está. E aí, poxa, se eu tenho um estoque final, né? No critério PEPS, ó, primeiro que entra, primeiro que sai. O primeiro que entra, primeiro que sai, ele tem o menor CMV. Porque o primeiro que entrou, entrou mais barato. Ele entrou pelo preço mais barato. Então, ele é um menor CMV. Se ele tem um menor CMV, então ele vai gerar um maior lucro. O UEPS é totalmente o contrário. O que significa o critério UEPS? O último que entrou. Então, o último que entrou é o primeiro a sair. O último que entrou, ele vai gerar um maior CMV, porque ele é mais caro. Ele é um maior CMV e por isso vai gerar um menor lucro.
Giovanni, e onde é que fica a média ponderada móvel? A média fica ao centro, ela fica ao meio. Ela não é nem o menor CMV, nem o maior. Ela não é nem o maior lucro, nem o menor. Ela fica ao centro, ela fica ao meio. Então, olha o que diz a letra A. O estoque final será maior quando utilizado a média ponderada móvel? Não. Quando utilizada a média ponderada móvel, você vai ficar ao centro. Qual deles vai ter um estoque maior? O estoque maior será no critério UEPS. Ele tem um maior estoque, por isso que quando baixa do estoque, ele tem um maior CMV. Então, aqui é o UEPS. O lucro líquido será menor se usar o EPS. Ó, se usar o EPS, o lucro será menor. Gabarito B de bola. O lucro líquido é menor quando a empresa usa o último que entra, primeiro a sair. Porque o último que entrou, a última mercadoria entrou mais caro no ambiente inflacionário. A receita de vendas é sempre a mesma. Ela será a mesma. A receita não muda, independentemente de PEPs, UEPs e média. O CMV será maior no critério PEPs. Não, no critério PEPs, o CMV será menor. Tá aqui, ó. Menor CMV. E a letra E, o lucro antes do imposto de renda será menor se utilizado a média ponderada móvel. Não. Média fica sempre ao centro, né? Gabarito da 220, letra B de bola. Maravilha! Espero que você esteja conosco para dar continuidade a todas as outras questões até chegar às 1.500 questões.